Não se engane, o que mais importa não é estar na presença de Deus. Meus amados, da paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu estou aqui para trazer mais uma mensagem no propósito de edificar a sua vida. E aqui sobre a orientação do nosso pastor César Barros, que preside a Assembleia de Deus em Carajás. Ele que tem se dedicado em trazer um alimento saudável para este rebanho que compõe a Igreja Universal de Cristo. Que Deus continue o abençoando, enchendo de graça e poder. Deixo aqui registrado o meu sincero desejo de abraçar todos os irmãos com muito carinho, com meu coração confortado em saber que logo estaremos reunidos na congregação e assim matar essa saudade. Mas vamos lá, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha cantado algumas vezes que o que mais importa é estar na presença de Deus. Mas nessa mensagem irei confrontar esse pensamento e mostrar, através do que a Bíblia revela, que o que mais importa não é estar na presença de Deus. Estou dizendo que existe alguém mais importante ou mais glorioso do que o nosso Deus? Não, não há. Ele é soberano e nem de longe alguém se compara a ele. Quando eu falei para minha esposa sobre o título da mensagem, ela achou um tanto estranho, mas você vai entender. Se puderes, me acompanhe na leitura de 1 Samuel, no capítulo 4, verso 10 e verso 11, que diz o seguinte: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. E a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Agora veja o que diz na sequência o verso 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Deixe-me contextualizar a história bíblica. Israel estava em guerra contra os filisteus. Tinha havido uma batalha anterior na qual Israel tinha perdido 4.000 homens. Quando as autoridades de Israel souberam da notícia, chegaram a uma fácil conclusão e disseram: Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve da mão dos nossos inimigos. E assim fizeram. Quando a arca foi introduzida no acampamento de Israel, diz a Bíblia que os homens ficaram tão eufóricos que gritavam que a terra tremeu. Essa euforia tinha uma razão. Os homens sabiam que a presença do Senhor, representada pela arca, era sinônimo de vitória. Eles já tinham experiência, e quem sabe até diziam: Agora nossos inimigos saberão que há Deus em Israel. Mas tinha uma situação para a qual eles não tinham se atentado. Israel estava desmantelado espiritualmente. Para se ter uma ideia, as autoridades religiosas, os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, estavam envolvidos em corrupção. E isso mudaria toda a situação. Eles sofreriam agora a maior derrota. Não apenas perderiam 30.000 homens, mas também a arca do Senhor seria raptada pelos inimigos. E se resumiu numa frase: foi-se a glória de Israel. Isso nos ensina o seguinte: não importa se estamos na presença do mais importante de todos, se estamos fazendo a coisa errada. Na verdade, isso só complica mais as coisas. Você pode pensar o seguinte: mas deve haver outra explicação para isso. Quem sabe Deus não estava mais presente na arca? Eu vou lhe provar que estava sim. A Bíblia nos dá evidência nas passagens seguintes que Deus estava na arca. Quando ela chegou na terra dos inimigos de Israel, na cidade de Asdod, logo começou-se uma devastação naquela cidade. Primeiramente, ela foi colocada no templo de Dagon, o deus dos filisteus. Na manhã do segundo dia, Dagon amanheceu com a cabeça e suas mãos decepadas. E assim aconteceu coisas atrozes, grande devastação, não apenas na cidade de Asdod, mas também em sua região. E logo os homens daquela cidade chegaram à conclusão: não foi uma boa ideia ter trago a arca do Senhor, a presença do Deus de Israel para a nossa cidade, para nossas terras. E olha só o que diz a passagem. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Está em 1 Samuel 5, 11 e 12. Não sei se a pedido de sua liderança, mas a arca começou a transitar por algumas das cidades
principais dos filisteus, mas aonde chegava, causava estrago e dos grandes. E assim, depois de 7 meses, devolveram a arca para a terra de Israel. Para você ter ideia como estava tão forte a presença do Senhor naquela arca, que os homens de Bet-Semen, uma cidade já israelita, eles ousaram olhar para dentro da arca e 70 homens foram mortos. Mediante o fato acontecido, os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram o mensageiro ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. Aqui mais uma vez fica claro a rejeição dos homens pela arca, pela presença da arca, elemento pelo qual se invocava a presença do Senhor, o Todo-Poderoso, e ele se fazia presente. E não se trata mais dos filisteus, agora são os filhos de Israel, a nação eleita, o povo de Deus já escolhido, que ele queria estar no meio deles. Mas agora a presença da arca representava ameaça ao invés de segurança. Isso foi um fato isolado? Não, não foi isolado. Em outras ocasiões isso já tinha acontecido. Quando Moisés ainda estava à frente do povo, eles já tinham escolhido manter distância de Deus pelo medo de serem fulminados. É uma escolha burra? Não. Isto é uma autodefesa. É melhor manter distância quando nossas atitudes afrontam alguém que tem plenos poderes sobre nós e não estamos dispostos a mudar, a fazer o que é certo. Não se pode brincar de invocar a Deus, brincar de ser cristão. É mais perigoso do que se pode imaginar. Aí você pode falar assim: meu irmão, isto era no tempo da lei, estamos na graça. É engano nosso pensarmos assim. Jesus, a graça de Deus revelada, nos ensinou que é melhor não conhecer as maravilhas de Deus pelo seu poder do que conhecendo duvidar. Veja o que ele diz se referindo ao lugar onde operou seus maiores milagres. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, pregador, você está querendo me dizer que melhor o homem levar a sua vida de pecado tendo cuidado de se manter distante de Deus? Não, a mensagem não é esta. A mensagem é: o melhor lugar que você pode estar é na presença do Pai, o Deus que te criou e deu a vida por você. E você pode até estar cometendo erros inúmeras vezes, desde que esteja tentando acertar. Isto ele entende e vai lhe ajudar e até lhe proteger. A presença de Deus nos garante vitória. A presença da arca que provocou a destruição da cidade dos filisteus e em Bet-Semes é a mesma que abençoou e transformou a casa de Obed-Edom. Aleluia! Que provavelmente estava fazendo tudo certo, mas lhe faltava a presença, a visita, Deus entrar na sua casa. Veja o que o Senhor diz a Salomão após ter concluído a construção do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Espero que você tenha entendido que o mais importante não é somente ter, mas sim desfrutar da presença de Deus. E para isso precisamos de um coração quebrantado e ter fé. É impossível se aproximar de Deus sem ter fé. Se você tem um coração quebrantado, mas ainda não tem fé, eu gravei uma mensagem onde eu lhe mostro como desenvolver a fé. Abaixo desse vídeo eu vou deixar aqui um link que você pode acessar. Assista, curta e se inscreva. Vale a pena. Esta mensagem tem confrontado e edificado a mim. Eu espero que confronte e edifique você também, que te leve a desfrutar de um igual ou maior cuidado do qual eu tenho desfrutado, eu e minha casa. Que Deus te abençoe.